Né, para essa questão do mestrado, a gente tem que ter know-how, né, conhecimento, tem que ter publicação na região, né, então, próprios professores têm que estar mais envolvidos nessa questão de para a gente conseguir trazer um mestrado na área, né, então a gente tem que ter um tempo de produção científica, né, aqui para nós. E aí sim, aí eu acho que conseguiríamos. Bom, boa noite. No chat ali o Diego botou o link da presença, eu vou colocar de novo aqui, então para que vocês coloquem a presença na aula. Hoje eu vou trabalhar com outro método de, de aproximação ou de resolução, né? Um método chamado método das cordas, né? A teoria é um pouquinho diferente do método da abscissão, né? Mas todo o embasamento inicial é o mesmo, né? Se tem uma função, isola essa função através do método gráfico, encontra o intervalo, aplicando o teorema de Bolzano, tendo o intervalo onde esse teorema de Bolzano ele é satisfeito, né? Ou seja, o produto das imagens desse intervalo ser menor que zero, ou seja, um negativo e outro positivo, significa que ali tem pelo menos uma raiz, então eu posso aplicar aí algum tipo de método. Um deles nós já vimos, que é o método da abscissão, que vocês achando o intervalo onde tem essa raiz, né, onde se comprova o teorema de Bolzano, o método da abscissão vai cortando esse intervalo ao meio, né, e vai aplicando o teorema de Bolzano e divide ao meio, aplica o teorema de Bolzano, divide ao meio, divide ao meio, divide ao meio, até chegar na raiz conforme o critério que a gente quer deparado, ou seja, 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3, a imagem dessa função, naquele ponto, está ser menor do que o erro que a gente está querendo. É o critério deparado através da imagem. Então, isso aqui, o método abscissão, nós vimos agora, hoje eu vou trabalhar com o método das cordas. Né? Vou explicar o método das cordas. Ele tem a teoria toda aqui, eu tirei do livro do Barroso, né? Mas tem outros livros que tem, inclusive tem alguns vídeos que mostra. Eu vou tentar achar eu tinha um videozinho de um professor que era bem didático, eu não consegui achar hoje, mas eu vou ver se eu consigo e mando o link para vocês. Tem uns quantos que tem resolvendo alguns exercícios do método, aplicando o método das cordas, usando o Excel. Então tem, né, vários no YouTube ali, se vocês digitarem método das cordas, tem vários tipos de. Eu vou tentar achar um que me interesse e mandar para vocês também. Tá? O material, esse material aqui, está postado lá no Siga para vocês. Estão enxergando bem? O senhor não compartilhou Não ainda? apareceu ainda. Ah, com certeza não vai aparecer se não compartilhar, né? Tá louco. Agora sim, Bruno. Então é isso aí, ó. Vou dar uma lida aqui na teoria e depois, a hora que dou alguns pontos que eu acho importante. Então, aqui, ó, o método das cordas, seja a f de x uma função contínua que tenha derivada segunda, né? Que tenha derivada segunda com sinal constante no intervalo.
AB, sendo que a FDA vezes FDB seja menor do que zero, e que existe somente um número, né, pertencente a esse intervalo, essa raiz aqui, tal que esse F aqui do E seja igual a zero. Ou seja, ele está dizendo que esse E aqui é a raiz dessa função, né? E é isso que ele está dizendo. Esse pertencente ao intervalo AB, então ele seja igual a zero, então é a raiz dessa função. Lembrando que a derivada segunda tem que ser constante nesse intervalo. O método das cordas, ao invés de se dividir o intervalo AB ao meio, ele é dividido em partes proporcionais à razão de menos FDA sobre FDB. Conforme a figura aqui abaixo, eu já mostro a figura, ou seja, ele mostra aqui que o H1 sobre B menos A é igual a FDA sobre menos FDA mais B. E aqui eu vou mostrar direto na figura que eu quero que vocês entendam o método das cordas. Então, é o seguinte, ó, aqui tem o que fica bem claro aqui é exatamente isso. Tá? É para ser um triângulo aqui, tá? Ele está dizendo que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui que está, ó, ele é proporcional a esse triângulo grande aqui. Então, esse intervalo H1, né, está para B menos A, ó, B menos A, que é o intervalo AB, lembra? B menos A, assim como, né, essa imagem aqui, por isso que é menos FDA, porque é negativa aqui, está para menos FDA, que é menos com menos vai dar mais FDB, que é esse intervalo aqui. Ou seja, esse intervalo aqui está para esse intervalo aqui. Então, é isso que ele está. Eu vou mostrar para vocês lá, ó. Então, esse H1, que ele chama lá de que é X menos A, X1 menos A, é aqui, ó, X1 menos A, é esse intervalo aqui. E esse intervalo aqui, que é H1 é X1 menos A, está para esse intervalo todo aqui, que é B menos A, assim como, né, esse intervalo aqui está para esse intervalo aqui. Então, uma relação de semelhança de triângulo, né? E aí ele chega nessa função, vou apagar isso aqui tudo, ele chega, e por que isso? Tá, mas antes disso, ele chega nessa função aqui, ó. Como H1 é X1 menos A, aí eu substituo aqui, ó, por X1 menos A, que é o X1 que ele quer, isola o X1. Aqui é X1 menos A, vou escrever aqui só para que vocês entendam lá, né? Isso aqui é X1 menos A. Então, isolando o X1 aqui, ó, esse A passa para lá positivo, né? Ele troca o sinal aqui, ó, só bota esse menos para frente aqui, o menos FDA, e esse aqui ele inverte, ó, para FDB menos FDA, e esse B menos A que estava dividindo passa para lá multiplicando, né? E esse é o X1 que ele vai encontrar. O próximo passo para essa raiz. Como que funciona esse método das cordas, né? Se vocês olharem aqui nesse desenho aqui, ó, é como se ele tivesse uma corda, e aí eu tenho que saber quem é o ponto fixo, que nesse caso o ponto fixo é esse ponto aqui, onde eu vou atar a corda e estender ele até aqui. Aonde ele corta o eixo do X é o novo ponto de aproximação. O primeiro ponto de aproximação é o ponto A, né? Eu tenho que escolher quem é o ponto fixo e quem é o ponto de aproximação. E isso eu já vou dizer como. Por quê? O ponto fixo é onde ata a corda e vai aproximando essa corda
da raiz, porque aqui é a raiz, aqui é a raiz dessa função. Quando eu ato uma corda nesse ponto fixo e cruzo essa corda aqui, ó, ligando a imagem do FDA, ele tem um ponto que ele toca o eixo do X. Eu faço isso novamente. Como esse ponto é fixo, e aproximo novamente. Aqui é o X2. Faço isso de novo, tem outro ponto fixo, e vai, o que vai acontecer? Ele vai chegar uma hora que vai chegar muito perto da raiz, né? Sendo que esse ponto fixo, né, sempre vai estar lá. Uma hora ele vai cortar muito perto, muito próximo da raiz aqui, ó, ele vai ser praticamente a raiz da função. Então, o método das cordas consiste exatamente nisso. Tu escolher quem é o ponto fixo, que esse é o segredo desse método, quem é o ponto que eu vou manter fixo e quem é o ponto que eu vou aproximar. E isso depende da derivada segunda. Por que derivada segunda? Porque ela tem que estudar o comportamento. A derivada segunda, ela dá a concavidade da imagem, né? Ela tem, ó, quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é voltada para cima. Esses dois casos aqui, a derivada é voltada para cima, né? Então, tem uma questão que, se ela for crescente, o ponto B é que vai ser o ponto fixo. Se ela for decrescente, é o ponto A, que é o ponto fixo, e o ponto de aproximação é o B. Então, nós temos que fazer esse estudo. No caso, o outro aqui, ó, mesma coisa. Com a derivada segunda ser negativa, ó, significa concavidade voltada para baixo. E aí isso define qual é que vai ser o ponto, né, aonde vai ser o ponto fixo e aonde vai ser o ponto de aproximação. Notem que a derivada segunda, tendo o mesmo sinal, nesse caso aqui, vamos lá para o primeiro caso. Primeiro caso, derivada segunda, desculpe, positiva, né? E o B, o ponto B é positivo, então, tendo o mesmo sinal que a derivada segunda, esse vai ser o ponto fixo, esse vai ser o ponto de aproximação. Nesse caso aqui, derivada segunda, ela é positiva, e a imagem do ponto A é positiva, tem o mesmo sinal, quem vai ser o ponto fixo é o ponto A, e quem vai ser o ponto de aproximação é o ponto B. Então, nós temos que fazer quem é o ponto A, quem é a aproximação e quem é o ponto fixo. Nesse caso aqui, a derivada segunda dessa função, porque a concavidade é voltada para baixo, é negativa, né? Significa que o ponto A, que tem uma imagem negativa aqui, ó, ele tem o mesmo sinal da derivada segunda, então ele vai ser o ponto fixo e o ponto B vai ser o ponto de aproximação. Mesmo caso aqui, derivada segunda é negativa, o ponto B tem a imagem negativa, então o sinal igual significa que o ponto B, nesse caso, vai ser o ponto de aproximação. Esse é o ponto fixo. Desculpe, é o ponto fixo. E o ponto de aproximação é o ponto A. Então, tem que pensar da seguinte forma. Eu tenho que derivar a função em duas vezes e jogar o A e o B nessa derivada segunda. E saber qual o sinal dessa imagem do ponto A e ponto B na derivada segunda. Por quê? Porque a imagem tendo o mesmo sinal do que o ponto A e o ponto B na função original, é ele que define quem é ponto fixo e é ele que define quem é o ponto de aproximação. Então, nesse caso, ele precisa fazer derivada duas vezes. E aí ele tem aqui, algebricamente, todo aquele isolamento lá, que ele chega exatamente nessa fórmula aqui, ó. Aonde o B, no caso, ele dá exemplo de cada um deles lá, né? Definindo o B como fixo nesse caso, e o f de xn, que é a da aproximação, né? Chega numa forma, resolve o terceiro caso, resolve o quarto caso, né? E aqui ele tem a explicação do ponto que eu estava falando, ó. Vou apagar aqui.
observando todas aquelas equações ali que eles fizeram deduções dos quatro casos, né? Com cavidade voltada para baixo, né? Não, com cavidade voltada para cima, crescente, primeiro caso. Com cavidade voltada para baixo, crescente. Com cavidade voltada para cima, crescente. Com cavidade voltada para cima, decrescente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto casos, eles chegam na conclusão do seguinte, que o ponto fixo, aquele onde vai ser amarrado a corda, como diz, que é o método das cordas, é aquele na qual o sinal da função f de x coincide com o sinal da derivada segunda da função. Esse é o ponto fixo. E a aproximação sucessiva, da onde se vai aproximar, aplicar o método da iteração ali, se faz do lado da raiz e onde o sinal da função f de x é o oposto do sinal da derivada segunda da função. Então, nesse caso, a escolha de quem vai ser o ponto fixo e quem vai ser o ponto de aproximação é pela derivada segunda. Quem tem sinais iguais é o ponto fixo. Quem tem sinais contrários vai ser o ponto de aproximação. E aí ele chega nessa função aqui, ó, que eu tendo o ponto de aproximação, vamos dizer, do intervalo lá, que eu digo que o A é o intervalo, né? Então, só para... faço um estudo, eu já vou fazer um exemplo, tá? Eu faço um estudo lá, encontro o intervalo AB e digo que o B é o ponto fixo, né? B é o ponto fixo e o A é o ponto de aproximação. Então, essa é a forma, né? Nesse caso aqui, como o ponto fixo é o B, então, eu jogo na fórmula aqui. Esse aqui seria o F de B, e isso aqui não muda nunca na fórmula, como ele é fixo, e aqui o ponto B, né? Porque ele é o fixo. O que vai mudar é esse XM. O A vai começar como sendo o X0, o A seria a primeira substituição dele, então eu poderia dizer que aqui o X0, eu substituo como, vou escrever aqui, como A sendo igual ao X0, só para usar definições. Então, aqui seria o X0, que é o A, né, que eu já substituí. Aqui o F de X0, ou F de A, como queiram. Aqui o F de A, ou F de 0, de X0. Que mousezinho. E aqui o X0 também. Tendo isso, eu vou achar o X0 mais 1, que é o X1. A partir daí, depois eu vou ter o X2, que eu vou ter aqui o X1, aqui o F de X1, F de X1. Esse F de B e o B são fixos, ele não vai mudar nunca na forma. E aqui vai ser o X1, achando o X2. O X3, aqui vai ser o X2, F de X2, F de X2, aqui X2, e esse ponto fixo nunca vai mudar na fórmula. Então, é só jogar a iteração e achando o X até o critério de parada, né? E daquilo que a gente resolve que vai ter, aonde a gente quer que pare. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho aqui um... Bom. Estão enxergando aí ou tá pequeno? Agora tá bom. Ah, tá bom. Olha, Tá bom. eu tenho uma função y igual a exponencial de 2x,
mais seno de 2x menos 2. É que aqui no Excel é meio ruim de digitar, mas essa é a função, certo? Deixa eu ajeitar aqui como seno. Então, eu encontrei na função, aqui, ó, o intervalo 0 e 1. No 0 ele é menos 1. Ó, joguei na função aqui, ó, exponencial de 2 vezes o A3 mais seno de 2 vezes o A3 menos 2 e deu uma imagem negativa. E no 1, mesma coisa, exponencial de 2 vezes o A4, que é esse aqui, mais seno de 2 vezes o A4 menos 2 e deu uma imagem negativa. Um negativo e um positivo. Lembrando que quando existe um negativo e um positivo, existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então, eu achei um intervalo onde existe uma raiz. Certo? Certo. É como eu não fiz todo aquele passo lá, fazer uma função exponencial, uma função seno, encontro um intervalo. Isso aí continua sendo o mesmo problema que nós tínhamos antes. Aplica o teorema de Bolzano, acha o intervalo. Eu não perdi tempo aqui achando o intervalo. Eu joguei intervalos e achei intervalo 0 e 1, joguei nas imagens uma negativa e uma positiva. O que eu fiz aqui? Derivei a primeira vez dessa função. Exponencial de 2x mais seno de 2x menos 2, deu 2 vezes o exponencial de 2x mais 2 vezes o cosseno de 2x. Derivada primeira. Derivei novamente. Derivada segunda deu 4 vezes o exponencial de 2x menos 4 vezes o seno de 2x. Então, achei a derivada segunda. E joguei nessa derivada segunda, ó, 4 vezes o exponencial de 2a na terceira, que é o zero aqui, menos 2 vezes... na verdade é 4 aqui. Tá, mas não importa. Vou resolver aqui, vou acertar aqui. 4 vezes o seno de 2... Tá, vamos ver se tá certo. Tá. E achei os dois positivos. Aqui, ele vai achar o mesmo sinal para os dois. Se aqui for negativo, o outro também é negativo. Né? Porque ele existe uma raiz nesse intervalo e ele é crescente em todo o intervalo, então vai ter o mesmo sinal. Ou vai ser negativo todo, ou vai ser positivo. Como ele é positivo, e o 1 é positivo aqui, ó, a imagem do 1 é positivo, né? E isso aqui, ó, como eles têm o mesmo sinal, ó, o mesmo sinal significa que o 1 é aquele que, o ponto fixo é aquele que o sinal da imagem é igual ao sinal da derivada segunda. Então, nós encontramos o ponto fixo, que é o 1, e o ponto de aproximação desse caso, o x0, no caso, vai ser o 0. Então, o que eu fiz aqui? Na aproximação 0, o x0, ou xn, x0, é 0. E a imagem do f de xn é 1, nós já tínhamos calculado lá. Né? Então, eu vou fazer a aproximação. Esse aqui, ó, eu coloquei a fórmula lá, ó. Então, é o B8, que é esse aqui, é o x0, menos o C8, que é a imagem dele, dividido pela imagem dele, menos a imagem desse ponto fixo aqui. Notem que no Excel, o dinheiro entre o B, antes e depois, ele fixa a célula. Então, quando eu arrastei para baixo ali, não vai mudar. Isso aqui vai ser sempre esse B4. E assim como o A4, né, que vai ser sempre o 1.
Então, a imagem, como ele é o ponto fixo, eu anotei ou atei esses 2 pontos para que não variasse. Os outros, sim, vão variar quando eu arrastar. Notem que aí eu achei o ponto xn, o x1, né? O n é 1. A imagem do x1, né? Aí eu arrastei aqui, achei a imagem do x1. Ainda não era um critério, eu estou pedindo para que seja menor que 10 na menos... Não, é a menos 2. Senão eu teria que ir mais um adiante. Mas vamos botar mais um, se eu quisesse parar. Se eu quisesse parar aqui, ó, 10 a menos 1. Aqui 10 na menor que isso. E se quisesse 10 a menos 3, ó, eu acho que eu teria que ir mais uma casa, porque a imagem ainda não chegou na menor que 10 a menos 3. Mas eu vou arrastar aqui, eu vou fazer mais uma, né? Vou arrastar aqui. E aqui, vamos ver o que vai dar. Ainda não. Mais uma. Anota que 0,22,4 já está bem próximo do... aqui já parou. Aqui já é menor que 10 a menos 1. Na menos 3, que desculpe. Então, ele já é menor, porque tem 3 casas depois do zero. Então, eu poderia parar na 8ª. Depende do critério que eu estou pedindo aqui. Então, no método das cordas, eu tenho que fazer o seguinte, encontrar o intervalo, fazer todo o processo que a gente faz antes, né? Aplica o método gráfico, acha o intervalo, aplica o teorema de Bolzano, encontrou os intervalos AB, deriva 2 vezes e joga as imagens dele. Quando a derivada segunda, a imagem que a derivada segunda tem que ter o mesmo sinal daquele que vai ser o ponto fixo. E o ponto de aproximação é aquele que tem esse sinal diferente. Então, a partir daí, eu jogo aquela função lá, aquela fórmula lá, de aproximação, já vou mostrar aqui, que é essa aqui, ó. Esse C aqui são fixos, que é o ponto fixo escolhido. A imagem do ponto fixo e o ponto fixo ele vai ficar sempre na fórmula, não vai mudar nunca. O que vai mudar aqui, ó, no x0 inicial, que é o ponto de aproximação, o primeiro que eu aproximar isso aqui, depois já calculo o x1, e aí depois jogo tudo x1, f de x1, f de x1 e x1, acho o x2, x2, f de x2, f de x2 e x2, acho o x3, e assim sucessivamente, até o critério de parada estabelecido na função. Certo? Sei lá onde é que eu estou agora. Certo. Então, esse aqui é exatamente a função que vocês vão aplicar indefinidamente, sendo o FC e o C são o ponto fixo, e o XN é o ponto de partida daquele que vai ser a aproximação. Ele calcula o XN, o X1, X2, X3, X4, e sempre aplicando o critério de parada da imagem, no caso, né? Pode ser escolher o outro critério também, que vocês quiserem. Aqui tem os exercícios, então, para vocês fazerem. Ele está pedindo que o erro seja menor que 10 a menos 3, que foi o que eu fiz aqui, ó. 10 a menos 3, ó. Ele teve que parar aqui. Então, a raiz 0,2242. Nota que até aqui as duas, a terceira casa já não mudou mais, ó. 0,224, 0,2242, né? Vamos fazer isso aqui vou colocar essa função. Deixa eu escrever essa função. Vou... y igual a exponencial de 2x mais seno de 2x menos 2, né? Acho que é isso aqui. Vou olhar de novo no início. Né? Exponencial de 2x mais seno de 2x menos 2. Vou jogar num... não sei se é esse aqui. Deu pau no meu GeoGebra aqui. Não sei se eu não tirei ele daqui. Vou ver se é esse aqui.
y igual a exponencial de 2x mais 100 de 2x menos 2. Vou colocar os eixos, vou colocar os grids e os eixos. Ó, note que a raiz está entre 0 e 1. Ó. Estão enxergando? Desculpe. Sim. 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 Vamos olhar a garganta aqui. Ó, vou fazer a aproximação desse ponto para ver se aquela raiz que nós encontramos, 0,224, né? Ó, vou fazer um zoom aqui. Ó, ele já está 0,22, ó, 0,224, ele está ali entre 0,224, 0,2244, e aí eu vou seguindo. Quanto mais precisão eu quiser, mais casas depois da vírgula vai ter. Entendeu? Até dá um... Aqui os números já deu um bugzinho aqui no... Aqui está a raiz original, ó, a função original, desculpe, a raiz original. Né? Como que eu faria essa simplificação? Eu escreveria como y igual a expo de 2x menos 2, e a outra seria menos seno, né? Y igual a menos 5 de 2x. O encontro das duas... O encontro das duas seria exatamente o encontro da raiz dessa função. Ó, aqui o encontro da função azul com a função vermelha, quando eu fiz o método gráfico de separação, que é mais fácil de construir o gráfico das funções separadas, né? Eu encontro o intervalo aqui, até se quisesse um refinamento de 0 a 0,4. Até porque não tem restrição. O domínio dessa função aqui, ela é os reais, ela não tem restrição nenhuma. Então, eu encontraria o intervalo aqui, note que eu comecei como 0 e 1, né? Um intervalo grande, mas poderia até definir um intervalo entre 0 e 0,05, menor um pouco. E fica a critério de vocês, como vocês vão tratar o início, né? Para usar a aplicação do método. Mas é tranquilo. Vamos lá. E está aqui. Tem 4 exercícios. Eu acho que não sei se não... Alguns desses não é o mesmo que eu passei para vocês lá. Mas fica assim. Deixo para vocês usarem esses métodos. Eu vou colocar lá na... Tarefa? Tarefa. Isto. Uhum. Dúvida? Por enquanto, não. Só na hora que a gente começar a fazer os exercícios. Essa hora tem. Mas é isso, então. Por hoje, vou colocar a tarefa lá para vocês e coloco um prazo para vocês colocarem nessas 4 questões. Uhum. Eu acho que eu vou postar esse mesmo material aí, lá na tarefa. Pode ser. É isso? Dúvidas? Não? Parei aqui, então. Por enquanto não, ainda, pô. Eu preciso... eu quero fazer um horário com integrado ali para resolução de exercícios de matrizes. Quem quiser aí me chama depois
tirar dúvidas com eles. Eu quero ver toda semana. Eu vou estar lá sempre, né? Daí, mas, de repente, o que eu posso fazer, se alguém quiser participar, se resolver um exercício ou dois ali, que resolva ali, aparece, resolve e mostra como resolver, para que não fique só eu explicando daqui a um pouco. E quem quiser participar, daí me avisa ali. Daí só manda a questão e aí só que vai ter que na hora resolver. Depende, eu mandei para eles um questionário para saber qual é o dia que fica bom para eles, ou manhã, ou tarde, ou tardinha, e eles eu não olhei ainda, eles devem ter respondido hoje. E aí quem tiver interesse assim de participar, aí depois a gente emite aí um certificado aí pela coordenação, fala com o mestre Oda lá. Tá bom? Tá bom? Beleza. Vou parar a gravação aqui. Eu sei que vocês estão, a maioria estão